Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista, agradecemos a presença de todos. Iniciamos os trabalhos do 4º encontro dos coordenadores de pós-graduação da Unesp. Quero chamar o pró-reitor de pós-graduação, professor Eduardo Cocubum, para tomar assento à mesa. Vamos agora ouvir a execução do hino nacional. Para que esse evento ocorresse e esteja ocorrendo, nós contamos com a colaboração de várias pessoas, instituições e serviços, a quem farei publicamente o agradecimento. A toda a equipe da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e os seus assessores. A Fundunesp, a Assessoria de Comunicação e Imprensa
da Unesp, a editora Unesp, a Arex, e aqui um agradecimento especial ao professor Bosco, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, que nos presenteou, e vocês vão tomar contato com isso, com uma maravilhosa cachaça. Mas só pode ser depois do encerramento dos trabalhos. Já tem um policial rodoviário aí na porta para fazer a medição. Bem, agora eu passo, então, a palavra ao professor Eduardo Cocubum, pró-reitor de pós-graduação da Unesp. Acho que vou ficar em pé, que é mais fácil ver. Todos ouvem? Não preciso berrar. Bom, boa tarde a todos. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação agradece imensamente a presença de todos vocês aqui. Nós estamos, embora tenha começado com 5 meses, né, 6 meses um pouco antes de vocês, né, a maior parte dos coordenadores que aqui estão iniciaram essa coordenação há menos de 12, 13 dias, né? Então, é um belo dia para a gente comemorar o Dia dos Namorados em Atibaia, né? Com esse friozinho por aqui. Tá? E as sessões técnicas de pós-graduação e os diretores técnicos administrativos que estão aqui também presentes, né? A gente agradece muito a presença de vocês. Desde o início da gestão, a gente vem pensando num dia para fazer essa reunião, né? E, por coincidência, a gestão da maior parte dos coordenadores, né, ou pelo menos essa nova, começa bem no primeiro ano do nosso trabalho frente à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, certamente, os coordenadores vocês que assumem agora, né, são os maiores parceiros da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a gente vai conviver durante pelo menos 3 anos, né, com vocês. Tá? Estamos começando o ano, um triênio, né, agora, ainda sem sabermos qual a avaliação que teremos até o final. Somente no final do ano saberemos qual a avaliação que os nossos programas terão, mas é hora de a gente começar a trabalhar, né, juntos, né? Então, a semana passada seria cedo demais, porque a gente imaginou que as coordenações ainda não estariam definidas, né? Dia 12 seria um tempo adequado para isso. Tá? A intenção dessa reunião de coordenadores, né, e das sessões técnicas e DTAs é de a gente discutir, né, no final dessa reunião, a nossa expectativa é que a gente tenha um planejamento do que nós vamos fazer nesses três anos, né, 3 ou 4 anos de gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, vamos discutir vários aspectos, né, desafios que são colocados para a pós-graduação. Nós vamos, hoje, eu vou fazer uma fala bastante rápida da importância da pós-graduação para a universidade pública. A professora Tânia vai fazer uma apresentação do PDI, que vem guiando do plano de desenvolvimento institucional da Unesp, que vem guiando as ações da reitoria, né, nesses próximos 4 anos. Ao final da tarde, teremos a presença do professor Lívio Amaral, diretor de avaliação da CAPES. Ele vai fazer uma apresentação sobre a política de pós-graduação. A avaliação, obviamente, ele não vai comunicar nenhum resultado, mas o que está se pensando em termos de avaliação para esse triênio e talvez o próximo triênio, né, que vem aí. O professor Lívio ainda deve permanecer por aqui, né, até o final do dia, né, final da noite, talvez ele vá amanhã só de manhã. Se tiver oportunidade, a gente já temos 2 reuniões agendadas com ele. Tá? Amanhã nós teremos a apresentação da equipe da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e o que é importante, né, para vocês conhecerem assim, pessoalmente cada uma das pessoas que trabalha na Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Provavelmente muitos de vocês conversam com
a nossa equipe por telefone ou por e-mail, né, mas não tiveram ainda a oportunidade de vê-los pessoalmente. Tá? Então, seria essa oportunidade e também vocês entenderem como é que funciona a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Tá? Depois teremos a vinda da professora Vanderlan, da Agência de Inovação da Unesp, né? E a seguir o professor Brito, da FAPESP. Tá? A ideia, o que é? Né? Para onde vai a pós-graduação nossa? Na pós-graduação nossa, não é somente, né, termos um conceito lá na CAPES. Tá? Não é mais sabe, não pode ser visto apenas como um 5, um 6 ou 7 a mais que a gente vai ter na Unesp no seu programa. Ela tem propósitos, né? E talvez o melhor propósito de uma pós-graduação seja a inovação. Tá? E a ideia de trazer a professora Vanderlan é que ela faça uma apresentação para a gente sobre inovação. Como é que a agência de inovação da Unesp está pensando em inovação. E o professor Brito viria para explicitar os programas, né, que a FAPESP tem, que a gente pode utilizar. A participação, né, a gente tem a expectativa de que vocês não fiquem somente ouvindo a gente falar, mas também que ajude a discutir e construir coisas. Então, nós vamos ter vários momentos, né, para trabalhos em grupo, para discussão de problemas, né, identificar problemas que nós temos na nossa pós-graduação, né, e discutir encaminhamentos. A ideia nossa é que, ao final, na sexta-feira, quando nós terminarmos esse encontro, nós tenhamos uma lista assim, de prioridades, de ações que a Pró-Reitoria deve priorizar, né, para os próximos 3 anos. Né? A ideia é que a gente ouça as sessões de pós-graduação, as DTAs, e a gente possa estabelecer as prioridades para o plano de desenvolvimento da pós-graduação na Unesp. Tá? Então, vocês vão passar uma boa parte do tempo ouvindo, mas também a gente tem a expectativa de que vocês conversem bastante. E esse horário que a gente escolheu, chegar no almoço numa quarta-feira, né, embora na sexta-feira, é para que a gente tivesse um pouco mais de tempo, para a gente ter essa imersão aqui dentro. Tá? As instalações aqui não são muito grandes, né, não dá para a gente dispersar, e nem dá para ir até a esquina fazer compras, né, porque a esquina não tem nenhuma lojinha. Né, tá? Então, a ideia é que a gente faça essa imersão para que a gente possa conversar, né, mais próximo uns dos outros. Tá bom? Vocês sabem que está em vigor um Plano Nacional de Pós-Graduação, né, e que procura estabelecer para o Brasil metas para a pós-graduação que, de uma certa forma, as várias agências de fomento, as agências de avaliação cobram da gente. Tá? E, dentre dessa política, eu elegi algumas prioridades e estou fazendo um mix com as prioridades, né, da própria Unesp. Tá? A pós-graduação hoje no Brasil... Bom, não vai acender, não tem o laser não está funcionando. Tá? Luizão é no laser. O laser é aqui. Bom, não, pode deixar. Tá? A pós-graduação brasileira, tá, tem vários desafios, né? E, assim, em todos os níveis de ensino, a pós-graduação, no Brasil, a pós-graduação é considerada o nível de ensino mais bem-sucedido no Brasil. Tá? Uma das razões é que nós temos uma política relativamente bem estabelecida, com uma forte cobrança. Tá? Embora muitos de nós não gostemos dessa cobrança, a gente sabe que ela tem um fator assim, extremamente determinante, né, no modo como o ensino de pós-graduação é feito no Brasil. Né? E
aquele parecer de 1965, parecer Sucupira, que estabelece o que vem a ser a pós-graduação no Brasil, define que a pós-graduação é uma superestrutura de pesquisa que vai formar, né, recursos humanos inovadores que façam mudanças na sociedade. E esse é o perfil, né, que tem sido buscado pelas agências, pelas políticas governamentais, e as universidades têm encampado, né, esse modelo, né, de pós-graduação. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de... aliás, em 2010, nós tínhamos 3.400 programas de pós-graduação no Brasil, mas com um problema enorme. Como vocês podem ver aqui, as áreas em verde mais escuro, tá, são áreas onde, no Estado, existe de 1 a 19 programas de pós-graduação. Tá? As áreas em vermelho, de 113 até 700 programas de pós-graduação. Então, se vocês olharem o mapa da localização, distribuição dos programas de pós-graduação no Brasil, a gente vê que existe uma concentração enorme de programas na região Sudeste, Sul, e uma carência gigantesca, né, na região Norte. Tá? Região Nordeste vem superando, né, essas desigualdades há algum tempo. Mas nós temos uma deficiência, uma heterogeneidade muito grande na pós-graduação brasileira, na distribuição dos programas de pós-graduação no Brasil. Isso é considerado um dos grandes desafios, né, tá, da pós-graduação hoje. Aqui nós temos, né, uma distribuição que segue o mesmo padrão. Como vocês podem ver, né, nós temos regiões com nenhum programa de pós-graduação, e veja que no estado de São Paulo também nós temos bastante assimetrias, né? Essa faixa em vermelho, que envolve o trajeto praticamente da rodovia dos Bandeirantes em Anhanguera até o fim, é onde nós temos a maior concentração de programas de pós-graduação no estado de São Paulo. Quando a gente sai desse eixo da Anhanguera, quando a gente vai afastando, a gente vê que no próprio estado de São Paulo a presença de programas de pós-graduação é relativamente reduzida. Tá? Então, há assimetrias, há heterogeneidade na distribuição de programas de pós-graduação. Isso significa que, no Brasil, o acesso ao ensino de pós-graduação, assim como graduação e tudo mais, né, são bastante assimétricos. Tá? Esse é um grande desafio que as várias políticas de pós-graduação têm procurado enfrentar. Né? Nós estamos metidos nesta assimetria. A Unesp ocupando todo o Estado, existe uma região da Unesp que é a mais privilegiada, né, que tem maior densidade de programas de pós-graduação, e as regiões mais a leste, mais a oeste, vocês conseguem se localizar para ver onde vocês estão. Tá? O outro problema, os números de doutores e mestres que a gente vem formando, vem crescendo exponencialmente ao longo dos vários anos. Tá? Isso é uma realidade. Né? Nós temos aí, em 2009, nós tivemos 40 mil mestres que foram formados e cerca de 10 mil doutores formados em 2009. Né? É um número relativamente grande que a gente pode imaginar, mas se a gente pensar em termos de países mais desenvolvidos, a gente vê que o número de mestres e doutores que formamos ainda é bastante baixo. Tá? E para que nós precisamos de mestres e doutores? Classicamente, nós precisamos de mestres e doutores para a atuação no ensino superior. Né? E no Brasil, a realidade não é muito diferente disso. Nos países mais desenvolvidos, precisamos de mestres e doutores para atuarem não somente dentro das universidades, mas fora da universidade.
E isso faz uma diferença brutal no desenvolvimento econômico, social e cultural. Tá? Embora a gente venha crescendo em números de programas de pós-graduação e titulações, a gente ainda não alcança cifras como o da China, que forma 200 mil doutores por ano. Aqui temos 10 mil. Tá? Tudo bem, China é China. Né? Mas... no Brasil, bom, como a gente já tinha visto, a distribuição, né, a formação de mestres e doutores, há uma assimetria, né, regional com relação ao número de formação de mestres e doutores. A outra coisa também que a gente pode observar é o seguinte, nos Estados Unidos, eu li esses dias um levantamento que dizia o seguinte, alunos que entram na universidade nos Estados Unidos, dentre os alunos que entram numa universidade nos Estados Unidos, apenas 38% pretendem parar somente na graduação. Tá? 70%, portanto, vão continuar suas carreiras fazendo mestrado, doutorado, e não vão parar necessariamente na universidade. Tá? Isso significa, no cenário dos Estados Unidos, significa, né, que, do total de alunos formados em graduação, 1/3 apenas ficariam somente na graduação. 2/3 prosseguiriam seus estudos em pós-graduação, mestrado, doutorado. Colocando em termos do Brasil, né, formamos aí 23.500 alunos de graduação, né, e 2.700 alunos de pós-graduação, não sei que ano que foi isso aqui. Deve ser 2010, alguma coisa assim. Bom, nós teríamos que ter, se nós temos tudo isso de alunos de graduação, nós teríamos tudo isso aqui sendo formados em pós-graduação. Tá? Então, a desproporção entre oferta, né, de formação de graduação e de pós-graduação é muito grande ainda. Tá? Então, esse é um cenário ainda que precisamos superar. Tá? Segundo desafio, precisamos aumentar a formação de mestres e doutores. O terceiro desafio que é posto é a internacionalização da pós-graduação. A década de 60, ou invariavelmente os países que estão em desenvolvimento, quando começam a se desenvolver, procuram formar mestres e doutores, né, fora do país. Estados Unidos começou assim, no século XIX, início do século XX, mandando americanos para fazer a formação na Alemanha em Química. Tá? Depois, no segundo passo, espera-se que essas pessoas que tenham saído para fora do país e retornem, né, criem um ambiente próprio para a formação de doutores no próprio país. Tá? E aí, né, acaba a dependência internacional? Não. Tá? Talvez uma das questões, né, que tem acontecido no Brasil com relação à pós-graduação é que havia expectativa na década de 60, de 70, de mandar pessoal para fora do país, essas pessoas se doutorarem, retornarem para o país e a gente acabar, né, com a necessidade de mandar a gente para fora do país para fazer novas formações. Tá? Tanto é que nós temos aí um buraco aí no apoio à formação de doutores fora do país, né? Final da década de 90, início desse novo milênio, houve uma redução brutal na formação de doutores fora do país. Tá? Apareceu, né, o tal doutorado sanduíche, ou pós-doc no exterior. Por trás dessa política existia a ideia de que, ao mandar uma primeira leva, né, de doutores, de formação de doutores para fora do país, nós ganharíamos autossuficiência.
lê do engano. Né? Ciência não para. Né? Inovação não para nunca, jamais. Tá? Então, o Ciência Sem Fronteira, né, é uma espécie de um despertar. Né? Opa, a gente pisou na bola. Né? Nós precisamos fazer algo diferente. Tá? Então, a internacionalização, no início, no Brasil, na pós-graduação, foi feita com o sentido de formar recursos humanos, mas com pressupostos talvez equivocados, de que esta formação no exterior desse autossuficiência para nós. Tá? Mas a autossuficiência absoluta não existe. Tá? Não existe. Tá? Então, hoje existe todo um movimento para a internacionalização, tá? E a vitrine principal do Brasil, Ciência Sem Fronteiras. Tá? Quando saiu em 2010, 2011, falou-se muito nessas 75 mil bolsas. Né? Hoje há bastante, a gente sabe que tem muitos problemas, muitas críticas, né? Mas a necessidade de formar gente fora e talvez repatriar alguns que nós perdemos, né, seja uma coisa extremamente importante. E talvez mais do que isso. Hoje, enquanto vínhamos para cá, Tânia, desde a gente vinha falando sobre isso, né, na semana retrasada nós recebemos uma professora americana, e numa conversa informal, num jantar, ela dizia o seguinte: olha, nos Estados Unidos estamos sofrendo um problema seríssimo de falta de mão de obra. Faltam engenheiros, faltam matemáticas, faltam cientistas. Tá? E aí, talvez o discurso seja... Até o discurso é muito parecido com o nosso. Né? No Brasil, faltam engenheiros, faltam matemáticos, faltam cientistas. Tá? Daí para frente, o nosso discurso seria, bom, vamos mandar gente para fora, vamos aumentar o número de vagas e formar mais gente. A solução dela é um pouco diferente. Ela faz estudos com o Ministério, com a Secretaria de Educação, relacionada com a educação lá. Nós precisamos importar engenheiros, matemáticos, cientistas da China, da Índia, da Coreia, do Japão, do Brasil. Tá? Então, olha a visão. Né? Quer dizer, talvez a gente deva começar a pensar nessa internacionalização como uma forma de divisão de trabalho, divisão de competências. Tá? Ou, quem sabe, né, é uma discussão que a gente ouve, trazer um pouco da diversidade para dentro da nossa formação também. Tá? Então, acho que são questões, né, que ainda no Brasil não estão muito bem resolvidas. Tá? O outro problema, é o que eu vinha dizendo, a pós-graduação não serve apenas para, né, dar status para uma universidade. Nós temos atualmente na Unesp 12 programas 6 e 7. Tá? Ontem eu fiz uma simulação estatística, aquela que eu prometi que ia fazer, eu cheguei a um resultado que, se acontecer, eu vou ficar muito feliz. A previsão seria que, nesse triênio, a gente dobre o número de programas 6 e 7. Pelo menos é a tendência estatística que deu. Né? Se eu não errei nada, né, e se acontecer isso, eu vou ficar muito feliz. Né? Tá? Mas não é isso que importa. Tá? Nós fazemos pós-graduação não para a instituição, né, usar isso como um rótulo, né, um rótulo, né, um prêmio. Tá? Na verdade, o que nós precisamos pensar? A pós-graduação, no fundo, ela vai ajudar a formar pessoas que façam inovação, né, e que, com essa inovação, possa contribuir para o desenvolvimento do país, da sociedade, aquela história toda. Tá? Não estamos fazendo pós-graduação, não publicamos pós-graduação, nós não publicamos na pós-graduação, ou nós não defendemos teses, dissertações na pós-graduação para ter um conceito melhor, mas sim, né, para formar alunos de melhor qualidade que tenham possibilidade de interferir positivamente na sociedade. Tá? Acho que essa é uma coisa extremamente importante. Né? E aí a gente vai ver
o indicador. Isso está bom ou não? Em produção científica, a gente está ali, né, qualquer ranking que a gente vê, olha, nesse que eu estou apresentando de 2010, do ISE, Brasil em 13º em produção científica, e quando a gente vai em patentes, o Brasil está lá atrás. Tá? Talvez isso também seja alguma demonstração, né, de que publicar paper não é suficiente, isso tem que ser transformado em alguma coisa mais útil também. Aquela comparação clássica Brasil-Coreia, né, traz bem à tona isso. Tá? Então, a gente precisa pensar em modelos de pós-graduação, tá, que favoreçam esse ambiente para inovação, essas coisas assim. Não há dúvida de que a formação de doutores em amarelo e publicações em azul caminham paralelamente. Tá? Então, ter mais doutores significa ter mais publicações, e a expectativa é que isso também possa resultar em mais inovação, etc., etc. Agora, no Brasil, 80% dos nossos egressos da pós-graduação vão parar na academia. Academia significa universidade. Tá? E 20% vão parar em institutos de pesquisa, empresas, governos e etc., etc. Tá? Essa proporção de mestres e doutores que vão para fora da academia é considerado extremamente baixo, né? Tá? Talvez uma das razões é que, para muitas das profissões que existem, né, a universidade ofereça uma remuneração melhor do que o mercado de trabalho. Nas áreas em que a remuneração é o contrário, ou seja, o profissional recebe muito mais do que a academia, a gente não consegue atrair alunos para fazer formação de mestrado e doutorado. Tá? Engenharia, medicina, um tempo a geologia e assim vai. Tá? Mas a reversão disso aqui seria extremamente importante. Né? Tá? Mas isso também significa que há uma forte demanda, né, para a formação de mestres e doutores. Basta ver o seguinte, né? Nós tivemos uma expansão de cursos de graduação gigantesca no final da década de 90. Tá? Se você fizesse uma estatística de manhã do número de cursos de graduação no Brasil naquele momento, né, à tarde aquela estatística não valia mais. Sabe, lembra aquele período de inflação 100% ao mês? Tá? Você não podia tratar, né, apresentar uma estatística num dia, no dia seguinte aquilo já não valia mais. Né? Tá? É claro que essa formação, essa criação de cursos de graduação inflacionou o mercado acadêmico. Né? E, com isso, há uma pressão para a formação de mais mestres e doutores, tá? E também há uma pressão para a criação de novos cursos de mestrado e doutorado e tudo mais. Tá? Só que, em tudo isso tem uma armadilha. Se o número de cursos de graduação expandiu, tá? E o número de programas de pós-graduação não expandiu tanto, tá? Quem é que está formando esses alunos de graduação? Então, a gente criou um problema ao expandir, né, rapidamente os cursos de graduação. A gente acabou criando uma demanda muito grande para mestrados e doutorados e a pressa, né, na formação de mestres e doutores. A gente não tem estrutura, né, então corremos o risco, né, de a gente estar entrando aí de estarmos num ciclo vicioso, da qual dificilmente a gente vai conseguir sair se a gente não prestar muita atenção. Disse o seguinte, que a pós-graduação tem um efeito multiplicador, né, de qualidade seríssimo. Se nós formamos bem os nossos alunos, né, os benefícios para a sociedade serão multiplicados. Tá?
Se a gente formar mal, tá, o prejuízo que causamos será muito grande. Tá? Então, há sempre uma cautela, né? No momento que a gente discute expansão do sistema de pós-graduação, a gente tem que pensar a qualidade, né? A gente não pode prescindir de qualidade quando tratamos da expansão do sistema de pós-graduação. Tá? Isso ocorre no Brasil inteiro, no âmbito da Unesp, né? A gente tem tomado muito cuidado com relação a isso. Né? Mas ainda há uma forte demanda. Tá? Os egressos, hoje, são muito diferentes. Né? Tá? Os alunos que nós temos hoje são diferentes desses que nós fomos. Né? Eu estou vendo pouca gente usando celular, tá? Mandando mensagem, só a Tuca aqui, né? Tá? Mandando mensagem para um lado para o outro. Mas quando a gente entra numa sala de aula, né, os alunos fazem isso. Alguns professores ficam incomodados com isso, outros não. Tá? Mas, se vocês convivem com alunos de graduação dessa nova geração, eles fazem isso com uma tranquilidade enorme. Tá? Estudam, né, em rede, tá? Eles estão conversando com você, né, mas, ao mesmo tempo, né, trocando ideias sobre exercícios, tudo mais. Né? Aliás, eu morei com a minha filha fazendo o primeiro ano de faculdade, né, durante uns 6 meses, mais ou menos. E, por acaso, né, ela assistia disciplinas que eram as mesmas disciplinas que eu dava. Tá? Eu estava dando uma disciplina de estatística naquela época, e outra de fisiologia, ela estava tendo essas 2 aulas. Né? Tá? Então, eu olhava o material dela e falava, puxa vida, né? Acho que ela vai... Né? Legal, o material que ela usa é praticamente igual ao que eu uso. Tá? Só que a primeira coisa, morando com ela e com os amigas que frequentavam a casa para estudar, descobri o seguinte: o que eu ensino não é o que eles aprendem. Tá? Não é. Eles entendem coisas totalmente diferentes. Como a gente é mais tolerante com a filha, né? Mas não com o filho dos outros. Tá? Então, se o meu aluno, não meu filho, né, viesse com aquelas mesmas perguntas que a minha filha, talvez eu tivesse, né, dado um baita de um 0. Né? Mas aí você passa a compreender como funciona a cabeça. A outra coisa também é que eles se reuniam, né, iam resolvendo exercícios ou questionário e iam trocando, naquela época, MSN. Como é que você resolveu isso? Olha, resolvi assim. Tá? Aí eles levantavam e falavam, fulano resolveu desse jeito. Tá? Então, o modo como eles estudam é muito diferente do modo como nós estudamos. E aí a graduação, né, reproduz esse sistema. A pós-graduação também reproduz esse sistema. Né? A gente recebe um aluno altamente conectado, né? E o que faz? A gente vai transformando esse aluno, né, como usei no lançamento dos livros, né, a gente faz o aluno voltar à era Gutenberg. Sabe? Né? Fazemos o computador virar simples substituto do papel. Né? E o nosso sistema de pós-graduação está assim. Quando nós chegamos lá na frente, a tese, dissertações, o que é? Tá? Eu posso até entregar em PDF. Né? Se eu for bem moderno, talvez em EPUB. Tá? Mas não deixa de ser exatamente a mesma coisa, né, daquela minha dissertação de mestrado que foi datilografada numa IBM. Tá? Que a gente literalmente copiava, né? Cortar e colar. Tá? Eu fazia isso para levar o trabalho por orientador. Cortava, colava os papéis, fazia xerox e levava o xerox para o orientador. Tá? Mudamos o suporte, mas não mudamos a forma. Tá? E esses modelos de pós-graduação, né, talvez a gente deva repensar. O que não significa que, mudando o suporte, vamos melhorar. Tá? Qualquer nível de ensino, né,
não pode deixar de ter professores capacitados. Tá? Senão, eu vou transferir. Se eu for um professor ruim, porcaria, desculpa o termo, eu vou levar para o meio digital, para novas mídias, a mesma porcaria. Tá? Então, a gente não pode, quer dizer, talvez, mudando de mídia, a gente consiga aproximar, né, mais desse novo modelo. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, puxa vida, professor, eu queria fazer uma tese com hiperlink, né, e a minha instituição não deixou. Tá? Acho que todos já ouviram isso alguma vez na vida. Né? Tá? Bom, então, a gente precisa atender, né, a gente precisa atender o perfil desses novos egressos, novos tempos. Né? Tá? E hoje o que nós temos? Né? Formação multidisciplinar, tá? Capacidade empreendedora. Deixa eu até fazer um parênteses sobre isso. Nós aprendemos a fazer pós-graduação, não sei se vocês viram, leram a Folha, não sei se foi de segunda-feira, vai ter uma apresentação de uma professora da Federal do Rio, se não me engano, sobre neuro qualquer coisa, né, lá no TED. Tá? E aí, o que ela diz é o seguinte, nós acabamos formando mestrandos e doutorandos exatamente na mesma linha de pesquisa que nós realizamos. Tá? Então, eu encaixo o sujeito num projeto que eu estou fazendo. Né? Mas eu não dou oportunidade, talvez, para esse aluno, né, apresentar seus próprios projetos. Aí, o que acontece? Ele aprende a fazer uma determinada coisa, e quando ele vai tentar fazer algo de novo, ele não está preparado para isso. Tá? Ou então, aproveitar alguma oportunidade de inovação com os procedimentos que eu usei e tudo mais. Né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente deixa um gap, né? Tá? Entre a formação dos nossos doutores e a inserção no mercado. Tá? Embora a gente diga que que damos autonomia para o nosso doutorando trabalhar, talvez a gente continue mantendo uma atitude mais paternalista, né? Tá? Que não dá a necessária autonomia. Tá? Inserção internacional, saber trabalhar em equipe, né? Isso é fundamental. Comprometido com desafios, flexibilidade, antecipar ações, intervir, transformar a realidade, reconhecer e lidar com diversidades, todas essas coisas, né, são coisas que estão na pauta hoje. Né, tá? A gente talvez tenha que repensar em pós-graduação nesse sentido. O sexto desafio, isso é colocado no Plano Nacional de Pós-Graduação, né, que nós precisamos colaborar para a melhoria do ensino médio. Né? Tem várias iniciativas nesse sentido. Tá? Então, as políticas de pós-graduação, por exemplo, os prof da vida, prof mate, prof letras, o que deveria se chamar prof física, né, que acabou tendo um nome até difícil de pronunciar. Tem alguém da prof física aqui? Ficou difícil falar aquele nome, né? Plano, sei lá. De qualquer forma, é um plano para a formação de mestres profissionais para atuar no ensino médio. Né? Tudo isso é uma política, né, de Estado para tentar suprir as deficiências do ensino médio, né, hoje considerado um dos maiores gargalos do ensino. Tá? Então, várias ações podem ser propostas, dar disciplinas pedagógicas na pós-graduação, fazer atividade de extensão e assim vai. Tá? Esse é um dos outros desafios. Né? A gente vai deixar esse material disponível na página da ProPG, só não deu para colocar no pendrive, né, no card drive, antes que a gente não tinha preparado isso. O sétimo desafio. Tá? Nós temos um sistema de pós-graduação na Unesp. Né? Eu vou
Eu vou citar o caso de engenharias, porque eu sempre converso com o pessoal de engenharias, eu levanto esse problema. Nós temos um sistema de pós-graduação nas engenharias, nós temos 3 unidades na Unesp com engenharias: Ilha Solteira, Bauru e Guará. Tá? Cada qual, né, ou é uma faculdade de engenharia, tudo bem, com um departamento. Um departamento civil, outro de mecânica e outro de elétrica, e assim vai. Vamos pegar a nossa congênere Unicamp. Né? A mecânica, a engenharia mecânica, o que é? É um departamento? Não, é uma faculdade inteira. Tá? Vamos pensar USP, Politécnica. A congregação da USP tem 100 membros. Vocês imaginam o que é? Metade dessa sala. Imagina uma congregação com tudo isso de gente. Tá? Como é que programas como esses, né, como é que um programa, um departamento com 20, 25 docentes, vai conseguir fazer frente, né, a uma unidade que tem, sabe, 100 membros na congregação? Tá? Talvez essas faculdades que eu tenha mencionado, as unidades, não tenham nem 100 professores. Tá? Então, de um lado, é importante, né, que cada unidade tenha as suas identidades. Tá? Mas também a gente também tem que reconhecer o caso da física. Física, as nossas físicas são departamentos. Física na Unicamp, física na USP, né, tem 300 docentes, 400 docentes. Gente, não tem como competir com isso. Tá? Então, tem sido feito um esforço, desde a gestão da professora Marilza, né, de aumentar a mobilidade de docentes. Muitos de vocês devem ter se beneficiado com isso. Houve uma forte ação para integrar via videoconferência. Tá? Daqui a 2 meses deve sair outro registro de preço, né, que vai possibilitar comprar mais equipamentos. Né? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que encontrar formas, né, de interagir. O departamento, os cursos, programas de educação, né, nós estamos num dilema agora. Né? Nós temos 4 programas de educação na universidade, apresentamos um 5º, e o 5º foi negado com o argumento de que a Unesp já tem programas de educação demais. Tá? E imagine, né, que cada unidade que tem um curso de licenciatura tem a aspiração de ter um programa de pós-graduação. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio para resolver essas questões aí. Tá? Então, para finalizar, nós temos aí, são as 7 desafios, né, que eu coloquei. Reduzir assimetrias, isso em nível nacional e talvez, quiçá, dentro da própria universidade. Nós ainda precisamos aumentar a formação de mestres e doutores sem comprometer a qualidade dessa formação. Esse é um belo desafio. Tá? A gente tem alguns indicadores disso que está ocorrendo. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre isso. A gente precisa ampliar a internacionalização, transformar a internacionalização em algo que faz parte do nosso dia a dia. Precisamos aumentar a produção de conhecimento. Tá? Nós precisamos pensar em novos modelos de pós-graduação. Né? A gente tem que colaborar para a melhoria do ensino médio, né? E tem que pensar em fazer integração entre os programas da Unesp. Né? Na verdade, eu até que durmo relativamente bem, né, depois de ter assumido a pró-reitoria de pós-graduação. Tá? Mas essas 7 coisas me incomodam. De vez em quando, né, me tiro o sono às 2, às 3 da manhã. Tá? Então, a intenção dessa reunião é ver se a gente consegue compartilhar essas coisas com vocês nesses dias. Tá bom? Era isso, obrigado, e vamos lá.